No Tendência Entrevista de hoje, nós estamos na Câmara de Vereadores aqui de Tramandaí. E a nossa visita é a primeira visita feita, quase um ano depois dele assumir, ao vereador Gabriel Fernandes, vereador pelo PDT, nosso antigo conhecido aqui do Tendência, mas hoje o escritor não veio. Hoje estamos aqui para falar com o vereador Gabriel Fernandes. É um prazer te receber agora aqui no Tendência, pela primeira vez como parlamentar, como vereador do Tramandaí e como um expoente importantíssimo da cultura, da educação. Bom isso. Uma satisfação, Cláudio, Carla, que está ali atrás da câmera, receber vocês aqui no nosso gabinete e falar à audiência do Tendência, que tem em mim um velho conhecido, né? E não posso deixar de relembrar os anos em que estive junto da equipe apresentando o Tendência Prosa e Verso, que pautava sempre a cultura local. Então, assistido até hoje lá. É verdade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conversar com o teu público. Imagina. Tudo muda, né? Como mudam as coisas, né? Ora, professor, escritor, e aí o vereador, e como vereador agora vivendo momentos importantes para Tramandaí, não é? Um momento político ímpar para Tramandaí. Tramandaí não vem mal como muitos queriam, não está bem como tantos outros queriam, mas estamos aí em uma cidade em franca expansão, né? No litoral norte, e aí o vereador eleito pelo Partido Democrático Trabalhista, e um partido que faz jus ao nome e à sua história. Como é que tem sido essa caminhada com o PDT na oposição? Olha, a minha caminhada com o PDT, de modo geral, ela é muito prazerosa para mim, porque é o partido que me satisfaz ideologicamente, né? É o partido de Jango, de Getúlio, de Brizola, é o partido da educação, é o partido das causas sociais e populares, e eu entendo que o PDT está a serviço de Tramandaí, mesmo não estando à frente do Executivo e ocupando aqui na Câmara uma bancada de oposição, nós estamos a serviço da nossa cidade. O PDT apresentou em 2024 uma alternativa, um projeto de governo, mas democraticamente ele foi vencido nas urnas, né? Então, o nosso papel aqui, meu, assim como dos vereadores que compõem a bancada comigo, o vereador Leandro da LS e o vereador Guto da Visual, é o papel de ter compromisso com a nossa cidade, de legislarmos, de fiscalizarmos, de destinarmos recursos para Tramandaí, né? Então, a nossa posição é uma posição muito clara. Tramandaí tem preferência. É claro que nós discordamos de muitos projetos do governo atual, mas nós não somos uma oposição sistemática e nem uma oposição rasa. O que é bom para a cidade, nós discutimos, apresentamos as nossas visões e, na maioria das vezes, votamos conjunto com o governo. Inclusive, é claro que, eventualmente, alguns projetos são naturais a discordância e não é possível encontrar uma convergência, por isso a gente está na oposição, mas nós somos oposição ao governo do MDB e do PP, nós não somos oposição a Tramandaí. Muito bem. Na oposição, eu pergunto, o senhor brigou uma vez, o senhor me disse uma coisa, eu até ri, que era verdade, né? Eu chamo ele senhor, que agora é vereador, mas foi nosso colega, né, pelo Gabriel. Eu disse, Gabriel, vou entrevistar uma determinada autoridade e vou perguntar se, quando lá estiver, e se estiver, vai ter Secretaria da Cultura. E perguntei, e ele disse que teria. Ficou como o senhor hoje como vereador, e claro, um agente cultural reconhecido. Era essa a Secretaria da Cultura? Tá bom? Como é que está a cultura? Você sempre foi um combatente, um debatedor, né? Um guerreiro pela Secretaria, agora está lá. Um músico também como secretário, e a cultura está bem agora? Evidentemente não está como nós queríamos que estivesse, porque não está como a comunidade cultural, artística da nossa cidade merece. É chover no molhado dizer da grandeza e do talento dos agentes culturais e da cena local da nossa cidade, né? Mas a Secretaria Municipal da Cultura enfrenta ainda alguns tantos percalços
E um deles, o maior de todos, é a falta de estrutura, né? A secretaria é uma das secretarias com menor orçamento. Nós aqui na Câmara, participando de audiências públicas ou destinando recursos para a secretaria, tivemos alguns embates, um diálogo, onde eu ouvi do secretário municipal da Fazenda uma frase que me entristeceu, né? Dizer que a Secretaria de Cultura ainda é uma secretaria embrionária e que por isso não poderiam aportar a ela tantos recursos. E recentemente na tribuna eu fiz uma fala que, pasmem, segrega-se a cultura em Tramandaí, destinando recurso para que a Secretaria de Turismo realize a Festa Campeira, que é uma festa tradicionalista, que fala, portanto, dos costumes e da tradição do gaúcho. É a nossa cultura, porque nós estamos no Rio Grande do Sul. Mas aí só em Tramandaí, que a cultura gaúcha não é cultura. Ela está com o seu recurso aplicado lá na Secretaria de Turismo. Então, segregações como essa fazem com que, de fato, a Secretaria da Cultura permaneça embrionária, como disse o secretário da Fazenda, não é? No mais, o que a gente está vendo é que a maioria dos recursos que estão financiando os projetos, as atividades culturais aqui na nossa cidade não são municipais, são projetos que vêm através das leis de incentivo federais e estadual, né? Como PNAB, Rouanet, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e a gente precisa ter um compromisso maior. E essa é a nossa luta, né? Nós estamos avançando aos poucos, né? Buscando que a Secretaria de Cultura também não seja apenas uma secretaria que realize eventos, porque as ações da cultura precisam ser ações afirmativas e de longo prazo, né? Precisam ser ações de formação, precisam ser ações continuadas e não apenas realizar um evento e depois do aplauso acabou. Então, ainda há muito o que se fazer e nós estamos aqui, né, como, antes de tudo, agentes culturais, para dar a nossa contribuição e buscar um caminho melhor para a Secretaria de Cultura ter a grandeza que de fato ela merece ter. Está chegando perto do final do ano. Esse ano foi um ano vitorioso, né? Foi o ano da sua eleição, eleito, ano passado, assumiu, está aqui, né? Tem caminhado bastante, tem estado com as lideranças regionais do PDT, né? E vem aí as próximas eleições estaduais. Como está o PDT daqui e o PDT de lá, ao seu ver, para o que vem por aí? Porque será um ano de grandes embates. Sem dúvida, 2026 espera um grande desafio para o Partido Democrático Trabalhista. Ou a gente ressurge enquanto partido, ou a gente pode sucumbir com relação à cláusula de barreira, né? Então, nós estamos muito convictos de que, se o trabalhismo se reavivar, será reavivado a partir do Rio Grande do Sul, seu estado berço, onde nasceu o trabalhismo. E a gente tem a felicidade de ver o que a gente não via desde a eleição de Alceu Colares, né? Quando Alceu de Deus Colares foi eleito governador pelo Partido Democrático Trabalhista, uma eleição histórica, até hoje o primeiro e único negro a governar o Rio Grande do Sul. E depois da eleição do Colares, o PDT nunca mais despontou num cenário político de pesquisas, como está despontando agora com a candidatura de Juliana Brizola, né? Mas não porque é a Juliana, não porque Juliana Brizola é a pré-candidata a governadora do PDT, mas porque o povo do Rio Grande do Sul encontra no trabalhismo um chamado para romper com a polarização, não é? Nem os muito de lá, nem os muito de cá, mas um caminho que possa ser de diálogo, participativo, popular, ouvindo as pessoas e colocando a política no seu devido lugar. É isto o que o PDT aponta, né? Não é uma candidatura da Juliana, porque eu que faço parte, sou diretamente ligado ao grupo político da Juliana, como tu bem sabes, Cláudio, nós preparávamos até então a candidatura da Juliana para a Câmara Federal, né? Para o Congresso Nacional, como pré-candidata a deputada. No entanto, em fevereiro deste ano, saem as pesquisas e a Juliana lidera muitas das pesquisas e onde não lidera está em segundo lugar, muito bem pontuada ou tecnicamente empatada com um candidato da direita, né? Então a gente entende que
quem preparava uma candidatura para deputado federal recebe este chamado. Juliana não é candidata de si mesma, não era um desejo dela, né? Mas como uma grande soldado do PDT se apresenta para esta luta e até então vem pontuando muito bem em todas as pesquisas e não arreda pé desta luta. Então está firmada e lançada a pré-candidatura de Juliana Brizola ao governo do Rio Grande do Sul. Você disse que o PDT tem que se afirmar e escapar das cláusulas de barreira. O PDT atual, como você vê ele, tem muita gente de lá também, e de cá a gente encontra o Gabriel, outro lá, outro cá. Será que não tem muita gente de lá e muita gente dali, que na verdade não é bem daqui, e aí o eleitor fica meio confuso? Porque o PDT é um partido de centro-esquerda, não é? Um partido trabalhista. Sim. O Brizola nunca foi um extremista à esquerda e jamais chegou perto da direita, centro. E agora a turma da direita... Não, eu ouso dizer que pela nossa história, o PDT foi o partido que esteve mais à esquerda do que qualquer outro partido até aqui. Mas uma esquerda moderada. Porque foi o PDT quem propôs, foi o trabalhismo quem propôs as reformas de base, as reformas tributárias, as reformas agrárias. Foi o PDT que ofereceu educação para os mais pobres, quando neste país não se oferecia isso, porque se queria o chão de fábrica como o chão de fábrica e a mão de obra barata. E tudo isso, todas essas reformas estruturantes que começaram lá com a industrialização do país através de Vargas e depois no governo do presidente João Goulart, essas reformas estruturantes deram início pelas mãos do trabalhismo. E não se pode esquecer, porque muitos partidos de esquerda tentam pegar para si uma história que não é sua, mas uma história que é do trabalhismo, porque foi o trabalhismo que sofreu o golpe militar. A ditadura militar veio para combater as reformas que o trabalhismo propunha para estruturar o país. Então eu ouso dizer que o trabalhismo até aqui foi o partido que mais à esquerda se colocou na história desse país. Porque a gente vê, por exemplo, muitas ações de um governo dito de esquerda com bastante flerte ao neoliberalismo, a uma política econômica a serviço dos bancos, entre outras coisas mais, né? Então eu reafirmo, sim, estatutariamente nós somos um partido de centro-esquerda, né? Mas nós somos um partido dos caçados, dos exilados, dos torturados, dos assassinados pela ditadura militar, que deu um golpe ao que o trabalhismo propunha ao Brasil. O Raul dizia que o Genival Lacerda tinha tudo a ver com o Jeremy Lilius. O PDT de hoje tem muita coisa ainda a ver com o PTB esse que passou por tudo isso aí que o senhor disse? Olha, numa característica, por exemplo, da nossa região, se tu observares, Cláudio, nem os partidos mais à esquerda, nem os partidos mais à direita conseguem constituir coeficiente eleitoral para eleger vereadores, por exemplo. Aqui em Tramandaí, nem o PL, nem o PT tem vereadores. Nenhum dos dois atingiu o coeficiente eleitoral. Dois extremos ficaram e se tu olhares para a nossa região, aqui do litoral norte, ou para o interior mesmo, a gente vê que esses partidos não têm uma grande representatividade. E está enraizado, de certa maneira, até cultural, que os maiores partidos assim, mais tradicionais no interior são o MDB, o PP, o PDT, né? Esses são os três maiores partidos do Rio Grande do Sul, inclusive em números de prefeituras, né? PP, MDB e PDT são os partidos com mais prefeituras no estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que isso reflete um pouco o que nós estamos conversando. E é lógico que dentro do PDT a gente sabe que muita gente está no PDT porque sabe que o PDT faz legenda e elege, né? E aí é claro que quando se tem a morte de um líder há mais de 20 anos, é preciso ter uma responsabilidade muito grande de saber preservar o legado, a história desse partido e os seus compromissos. Mas é claro que entra gente que muitas vezes está afiliado ao partido que não se satisfaz ideologicamente tanto quanto deveria, não é? Mas entra porque o partido faz legenda e acaba se elegendo muitas vezes pelo partido e depois sai, busca outro, o que é natural também desse processo político. Então por isso eu digo, existe muita gente que está e que não representa ideologicamente o programa do partido. Mas isso não impede de dizer que os bons e compromissados com esse legado e com essa história mereçam a sua vez e
felizmente nós estamos conquistando bem o nosso espaço e deixando isso às claras. Outra missão que Juliana Brizola tem, inclusive, é esta: colocar o PDT no seu devido lugar. E como disse Juliana e como disse Carlos Lupe, a porta do partido está aberta para aqueles que não se sentem representados por ele ou que vão para outros partidos flertar com quem quiserem flertar. Já indo para o fim do nosso bate-papo, para não nos estendermos muito, só tem outros compromissos, mas até aqui está feliz com o mandato, e aí quais são os próximos? O vereador fiscaliza, mas também tem projetos, tem aspirações, quer ver algumas das suas ideias realizadas, não é? Como é que está o seu relacionamento com o Paço Municipal? As coisas estão bem? O senhor vai conseguir impetrar algumas das suas ideias e do partido por lá? Temos negociação e, afinal de contas, o seu partido, já aproveitando o embalo, para responder tudo junto, o partido contestou a última eleição da Câmara agora, porque entendeu que tinha vício ali, e não foi só aqui, né? Outro município vizinho aqui também passou pelo mesmo problema. Isso é uma coisa recorrente, é um mau costume dos colegas? Bem, tem duas perguntas que tu me fizeste aí, as duas são bem complexas de se responder. Acho que a gente precisa dividir melhor isso para eu poder formular a minha resposta para ti. Mas a audiência pode notar, aqui ele falou, olhando para mim, ele cutucou a ferida rindo, né? Este é o Cláudio Vieira, né? Ele fez uma alfinetada rindo. Bem, com relação à minha relação com o Paço, em relação à minha relação com o Paço Municipal, né? Institucionalmente tudo vai dentro do que deve estar, no respeito que as instituições devem ter, Casa Legislativa e Executivo Municipal. É claro que há divergências, há embates, né? Mas relacionado ao mandato, eu estou muito feliz com o que a gente vem apresentando até aqui. Eu fui o vereador que em 2025 mais projetos de lei apresentou aqui na casa. Foram mais de 20 projetos e quase 10 aprovados, já cerca de 10 como já sancionados como leis municipais. E o que me orgulha muito é ver que algumas dessas leis que nós criamos neste ano de mandato já puderam ser subsidiadas com as nossas emendas impositivas. Então não basta criar uma lei como um número para dizer que criei uma lei. Não, está lá, serão políticas municipais que já têm recursos aportados para que elas sejam efetivadas, implantadas e entrem em ação, né, buscando promover o bem comum da nossa comunidade. E tem uma equipe maravilhosa que me auxilia neste projeto, neste mandato, e vale sempre destacá-los, e sempre que posso fazer essa justiça faço, né? A Taína, nossa chefe de gabinete, o Ayrton, o Matheus, o Adriano, essa nossa equipe que ajuda a construir este mandato, porque não se faz mandato sozinho, né? Então a equipe muito organizada faz com que a gente obtenha alguns êxitos dentro do processo. Claro que nem tudo são flores, né? Como qualquer trabalho que a gente possa desempenhar, há dias e dias, né? Há dias em que nós nos inspiramos mais, há dias em que nós nos decepcionamos, né? Sou honesto contigo e com quem nos assiste em dizer que já pensei em desistir. Mas quando olho para os meus pares, eu vejo, não foi nenhum deles que me trouxe até aqui. Então, em respeito às mais de 6 centenas de pessoas que me trouxeram para ocupar esta cadeira, a gente fica. Que coisa tão grave é essa que trouxe tanta tristeza? Olha, na verdade é difícil a gente lutar contra alguns vícios da política, né? E isso muitas vezes nos incomoda. O que era só uma coisa distante está ali agora. Né? Exatamente. E aí dentro disso eu venho aprendendo que é preciso ter muito claro tudo aquilo que é inegociável e tudo aquilo em que a gente está disposto a ceder, desde que outros também estejam dispostos a fazer a mesma cedência. Então, essas negociações aí, às vezes são belicosas. Exatamente. E aí, para a gente encerrar, né, depois não deu certo e o senhor e o seu partido entraram com uma ação contestando a eleição da mesa, né? E as pessoas falaram assim, mas o PDT, né? E aí... Cláudio, em primeiro lugar, é preciso
relembrar um fato histórico. Eu mencionei aqui que o golpe da ditadura militar foi contra o trabalhismo. Foi. Este mesmo trabalhismo que 3 anos antes, em 1961, evitou o golpe pela via da legalidade. Cadeia da legalidade, das O artes. PDT é um partido legalista, é o partido da legalidade. E com base nisso foi que aqui com a nossa equipe, com a Taína e com o Douglas, que são os advogados da ação, pelo caminho da legalidade, buscou-se a preservação da Constituição Federal, do seu artigo 58, parágrafo 1º, que prevê uma representação proporcional de todos os partidos, seja na mesa diretora ou nas comissões parlamentares. Para que todos tenham voz. E isso não foi respeitado na eleição que ocorreu no dia 15 de outubro de 2025. Não foi. O PDT e o PSDB, que juntos representam mais de 1/3 da Câmara Municipal, foram excluídos deste processo. Ficaram de fora da mesa. O PDT é a segunda maior bancada da Câmara de Vereadores, com 3 vereadores ao lado do MDB. Perde apenas para o PP, o partido tem 4 cadeiras, o PDT e o MDB cada um tem 3 cadeiras, 2 do União Brasil e uma do PSDB. Então, estes 2 partidos, o PDT e o PSDB, foram alijados do processo e ficaram sem uma colocação na mesa, quando a proporcionalidade prevê um direito de uma cadeira garantida para o PDT em todas as sessões legislativas que compõem esta legislatura. Portanto, em 2025, 26, 27 e 28, nestas 4 sessões legislativas que compõem a legislatura, o PDT tem assento com direito garantido na mesa diretora. Isso não foi observado. Então, foi por isso que a Justiça determinou, então, a realização de uma nova eleição para a mesa diretora que garanta, então, no próximo pleito, uma cadeira para o PDT e uma cadeira para o PSDB. O presidente se manteve que foi eleito? Não necessariamente. O que o despacho prevê é a realização de uma nova eleição. Nova eleição. E a mesa não poderá ficar constituída da maneira que está constituída. Pode que, agora no voto, se ocorra de alguns se manterem nas posições que estão. Mas a garantia é de que o PDT e o PSDB estarão ocupando um espaço na mesa diretora da Câmara Municipal. Antes do tchau, o que o senhor espera de 2026 aqui nesta casa? Olha, eu sou um camarada sonhador e eu sempre nutro grandes esperanças de que o futuro é um lugar melhor. Então, eu espero que a gente possa realizar muito mais. Ainda há grandes conquistas para serem conquistadas, a vida pela frente, e então eu acredito que a gente pode fazer mais, continuar fazendo o que a gente fez aqui neste ano, de uma maneira mais qualificada, com um ano a mais de experiência aqui no Legislativo e também fora daqui com as nossas ações culturais. Felicidades, até a próxima. Muito obrigado, Cláudio, Carla aí na técnica e os nossos ouvintes, espectadores do Tendência. Até a próxima.